Boa noite, meus irmãos. Estamos voltando com nossos vídeos, né? Andei um pouco afastado, a gente teve uma obrigação aqui no ILE, e uma obrigação para quem é de religião sabe que leva mais de 15 dias para a gente fazer tudo que tem que ser feito, né? Uma obrigação grande. Mas graças aos pais foi tudo correto, tudo bem, e a gente está voltando aos vídeos, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que veio à tona no Facebook aí esses dias, acho que foi ontem, que é a questão do culto a Ori dentro do Batuque. Né? O Bori, o culto a Ori, separado do Orixá. Né? O meu amigo, o Babá Léo de Oxum, Léo Denir de Oxum, fez um post para provocar esse debate, né, no Face. E esse post dizia assim: Bori não é feitura, é uma oferenda para harmonizar e fortalecer a cabeça de alguém. Concordam? Perguntou ele. E aí veio uma série de debates sobre essa questão do Bori. Mais uma vez vou deixar claro que aqui eu vou colocar as minhas conclusões, os meus conceitos sobre esta questão do Ori, o culto a Ori separado do Orixá. Eu entendo que essa é uma das características do Batuque do Rio Grande do Sul. Nós cultuamos, não é que não existe o culto a Ori, o Bori dentro do Batuque, ele existe. Só que normalmente o culto a Ori, o nosso Bori, ele está atrelado à presença do Orixá. Dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, normalmente, em 99% dos casos das casas de religião, o Orixá está junto ao culto a Ori. Tá? Por que você afirma isso, Pai Mário? Da onde tu tira essa afirmação, essa tua conclusão? Eu tiro essa conclusão, essa afirmação, uma vez que dentro do nosso culto ao Ori, quando a gente faz um culto de Bori, né, não vou entrar na questão da palavra Bori, Bori, porque aí é outra questão, que o pessoal também se perde, mas vamos lá. Porque quando fazemos culto a Bori, nós cantamos reza. Algumas famílias cantam uma reza específica para Ori, a minha também. Mas alguns fazem isso quando estão preparando a cabeça, outros fazem isso no início do corte do Ori, mas imediatamente, ainda na cabeça, passa-se a cortar para o Orixá. Uma vez que o animal sacrificado é o animal do Orixá, a reza cantada logo depois dessa reza de Ori é a do Orixá. A conta dos búzios normalmente é a do Orixá. Então, o Orixá está presente junto ao culto de Ori dentro do Batuque do Rio Grande do Sul. Para mim, essa é uma das nossas características. Então, aí pergunta, a segunda pergunta que eu vou responder e vou explicar dentro do meu conceito, se é feitura. Bori não é feitura, diz esse post, que é só uma oferenda para harmonizar a cabeça de alguém. Se o Bori não é feitura dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, pergunto eu agora, por que se faz desligamento de quem fez um Bori?
ou alguma casa de religião dentro do Batuque do Rio Grande do Sul não faz desligamento quando um filho que parte tinha bori. Que eu saiba, todos fazem. Isso é uma das provas que é o início, é o início da feitura, o início da ligação entre orixá e ori está no bori. É por isso que a partir desta obrigação é obrigado a fazer desligamento quando a pessoa parte. Se fosse só uma oferenda, tu não precisaria. Quando você faz na sua casa uma segurança de saúde para alguém, que não existe a ligação com o orixá, com o teu ori, quando essa pessoa parte, tu não precisa fazer desligamento. Então, tu não é iniciado. Então, quando você faz bori dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, você não está simplesmente fazendo uma oferenda. Você está começando uma ligação entre o teu ori e o teu orixá. Então, não é uma oferenda. Dentro do Batuque do Rio Grande do Sul. Tá? A gente sabe que existem algumas diásporas e outras que fazem um culto a ori em que não é cantado para orixá, se canta para ori especificamente. O animal que é sacrificado não é o do orixá, é o do ori. E tu pode fazer isso até para um cliente. Respeito. Mas essa não é a nossa tradição. Esse não é o nosso culto. O nosso culto, sempre o orixá está presente. Há de se entender que cultuar ori, bori separado do orixá é uma coisa. Cultuar bori especificamente sem orixá é outra. A minha família e outras tantas podem sim fazer só o bori sem descer o orixá da prateleira para comer. Comer só ave, sem problema nenhum. É um reforço de bori. Mas dentro desse reforço de bori, o orixá está presente. Pelas situações que eu falei. Animal que come, o que come, por que, conta, tudo isso, reza, sempre está presente no bori, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, podemos sim fazer o culto a bori, o bori, sem que o orixá desça. Em muitas famílias é assim, não só na minha. Tá? Tu pode fazer um bori só de aves, não tem problema nenhum. Mas, existem alguns irmãos que dizem, e é fato, muita coisa se perdeu no Batuque, mas eles pegam, dentro de um estudo científico, uma amostragem, tá? Que eu vou arredondar números aqui para não... é só exemplo. Dentro dessa amostragem, eles estudaram 600 casas de religião, 600 raízes. 2 ou 3 ouviu-se falar lá antigamente, que faziam esse culto a ori sem a presença do orixá aqui no Batuque do Rio Grande do Sul. Ótimo. Mas eu não posso, dentro dessa amostragem, tecer uma conclusão que todos os outros 598 perderam isso simplesmente. Se eu não sei se esses 2 ou 3 que fazem, de onde eles tiraram? Essas mesmas pessoas, esses mesmos estudiosos, muitas vezes justificam algumas coisas que os antigos faziam, dizendo, não, mas antigamente tinha muito antigo que era iniciado no Batuque e no Candomblé. Mas nesse fato aqui, eles não. Eles simplesmente esquecem essa questão. Eu digo, é um estudo seletivo, né? É um estudo que, assim, se ele vai ao encontro do que eu concluí, ele é verdadeiro, ele é verídico. Se ele não vai ao encontro, não é porque o pessoal era iniciado no Candomblé.
Por que esses dois pesos e duas medidas? Eu respeito toda a diáspora, respeito toda a religião. Assim como exijo respeito às tradições do Batuque do Rio Grande do Sul. Nós não temos que realinhar nada. Nossos babás fazem a religião aqui há 200 anos. E sempre foi bem feita, sempre os boris com orixá deram certo. Agora estão dizendo, ah não, eu respeito, mas quando eu fiz um bori que não é para orixá, foi uma maravilha, como se os outros não tivessem sido. Vamos parar com isso, gente. Não descaracterizem o Batuque do Rio Grande do Sul. É uma diáspora como outra qualquer e ela requer respeito. Esse realinhamento com a matriz, perigoso, muito perigoso. Nós somos diáspora. Começa de uma coisinha aqui e outra ali, vão mudar todo o culto do Batuque porque querem realinhar com a matriz. Ah, mas sempre se fez. Não, sempre se fez, não. Algumas pessoas faziam e não se sabe por quê. Alguns cultos do Batuque que eu conheço, de um específico orixá que se cultua mais no candomblé, e algumas pessoas falam que no Rio Grande do Sul a gente também tem, que não é aglutinado. Esse orixá é feito lá fora, e não sei o que, não sei. 100% das casas que eu pesquisei que fazem isso tiveram influência no candomblé. Não tem problema, mas a gente sabe de onde veio. Agora querer, aí fala assim, não, mas é fato. A velha frase do fato. Não, é fato que uma senhora lá com 80 anos de feitura fazia isso. É fato. Que ela fazia é fato. Agora, qualquer conclusão que tu tirar, não, ela fazia e os outros todos perderam, sem tu saber, não é mais fato. O fato não requer conclusão. O fato é a descrição do que aconteceu. João caiu da cadeira. Isso é um fato. O João caiu da cadeira porque ele estava desatento. Isso já é uma conclusão. Isso é uma tese. Pode ter sido por isso ou pode ter sido por outro motivo. Me entendem? Quando você fala, e isso é muito, não é só nessa questão de religião, essa frase é muito usada erradamente. Não, isso é um fato. O fato não exige conclusão. Ele é só uma descrição do que aconteceu. No momento que você conclui ou passa a tecer uma tese sobre uma possível conclusão, não é mais o fato. O fato foi o ponto inicial. O resto não é mais fato. Tá, pessoal? Então, assim, dentro do Batuque, o orixá, em 99% das casas de religião, está presente no culto ao ori. Existe o culto ao ori dentro do Batuque do Rio Grande do Sul? Existe. Existe o culto do ori separado do orixá? O orixá Okutá precisa comer junto? Não. Existe muitas famílias que não precisam. Existe. Intrinsecamente a gente sabe que a gente cultua o ori. Agora, o culto ao ori separado do orixá, se ouviu falar de uma ou duas pessoas que fizeram. Não se sabe de onde veio. 99% das casas de religião não fazem culto. Eu, na minha família, canto para ori. Como outras famílias que eu conheço. Mas nem por isso eu posso afirmar que o orixá não está presente nesse culto. Certo? Então, assim, gente, temos que ter cuidado com a questão de estudar, de aprender. É ótimo aprender. Conhecer, aprender não ocupa lugar. É ótimo. Mas temos que ter cuidado para não trazer conceitos que não são do Batuque do Rio Grande do Sul.
Eu não entendo, eu já falei e vou falar de novo. Se o batuque do Rio Grande do Sul não te basta, se o batuque do Rio Grande do Sul não te dá as respostas que tu quer, se o batuque do Rio Grande do Sul tem que ser mudado dentro dos teus conceitos, porque outras estão mais alinhadas dentro da tua cabeça, é muito simples. Lava a tua cabeça, despacha teus orixás e te inicia dentro de uma diáspora, ou na RTY, ou em IFA, que vão te satisfazer muito mais. Não tem problema nenhum. Isso é muito bonito, é humilde. Agora, não queira transformar os conceitos de uma religião que é praticada há 200 anos aqui no sul do Brasil, porque tu concluiu alguma coisa dentro de uma amostragem deste tamanho. Não faça isso. Não descaracterize o batuque. Não descaracterize. O batuque é lindo. Eu sempre termino meus vídeos falando: o batuque é lindo, ele é forte, ele tem fundamento. Agora, se para ti não basta, teu caminho é livre. Procura fazer o que você quiser fazer, sem problema algum. Então, dentro do meu conceito, essas são as explicações. Para as minhas respostas, se o culto a Ori é uma oferenda, não é, porque exige desligamento. Se o culto a Ori é feito separado, pode ser feito separado, mas exclusivo dentro do batuque do Rio Grande do Sul, não. Não tem quem faça um culto a Ori para um cliente que não seja iniciado dentro do batuque do Rio Grande do Sul. Certo? Então, é um debate livre, cada um pode dar a sua opinião, e essa é a minha opinião, as justificativas que eu estou dando para este ponto da questão do Ori. Existem outros fatores que nos mostram que sim, a gente cultua o Ori dentro do nosso culto de uma forma aglutinada, como outras tantas coisas são aglutinadas dentro do batuque do Rio Grande do Sul. A gente aqui temos alguns voduns aglutinados dentro de culto de orixá, alguns outros orixás que em outros diásporas são cultuados separados, aqui são junto. Ótimo, não tem problema, a gente sabe disso. E o nosso culto a Ori também. Nós temos algumas características que nos mostram hoje que aquilo ali que a gente está cultuando é Ori, dentro do culto do Bori. Mas o orixá está presente. Certo, pessoal? Agradeço a compreensão de todos. Vamos continuar fazendo nossos vídeos. Passei um pouquinho do tempo, normalmente é 15 minutos, esse está com 18. E aguardo sugestões de assuntos para a gente conversar, né? Quem quiser entrar em contato também com a casa, comigo, não tem problema nenhum. A gente tenta, dentro do que eu sei, do que eu compreendo, eu vou tentar responder o que eu sei, o que eu compreendo. Não sei tudo, ninguém sabe tudo. A gente está sempre aprendendo, a religião é viva. E mais uma vez eu vou dizer, como eu sempre termino nossos vídeos: o batuque é lindo, o batuque é forte e ele tem fundamento. Não precisamos nos calçar em cima de nenhuma outra diáspora ou um tal de realinhamento com matriz, porque ele viveu. Os orixás atravessaram o oceano para viver, para continuar vivo, aqui no Brasil e em outros lugares. E isso já nos basta. Certo? Boa noite a todos, obrigado pela atenção. Quem quiser dar sugestão para outros próximos vídeos, a gente está aberto a sugestões, pode deixar aí um post. Tá bom? Obrigado e boa noite. Um axé para todos nós.